Então, rapaziada, quem tá falando é o Santos, mano. Eu tô passando aqui pra avisar primeiramente que esse vídeo foi gravado no dia 14 de julho, durante a Copa. Só pra vocês não estranharem a gente tentando prever coisas dentro do vídeo que já aconteceram, tá ligado? E além disso, uma recomendação minha, se vocês quiserem, eu recomendo ouvir esse vídeo enquanto fazem alguma coisa. Isso tudo foi mais uma resenha mesmo. Então só bota pra ouvir enquanto faz outra parada e não leva a sério as coisas que a gente falar. Valeu e aproveita o vídeo. Então, vamos fazer uma tier list rápida, fácil, simples, ranqueando os jogadores do Brasil na Copa do Mundo. Jogou muito, jogou bem, cumpriu a função, jogou mal, terrível e não jogou. Porque a gente teve alguns Vai casos ter. de gente que não entrou Vai, em campo. vai ter limite no jogo muito? Ou tipo, Acho que a Copa já limitou, né? Eles se limitaram. papo reto, tá? Então, Que é isso? vamos lá. Alisson, Pra mim, se você for olhar todos os gols que o Brasil tomou, de Marrocos, os da Noruega e o do Japão, o Alisson ele não falhou e não deixou a desejar em nenhum. Todas as bolas foram, na minha opinião, indefensáveis e por isso ele jogou bem. inclusive teve muito lance que ele fez, pô, milagre, né? No jogo do Pô, no Japão, segundo tempo contra o Haiti, tem umas duas defesas que ele faz. sim, Tudo bem que era Haiti, né? Mas, pô, boas defesas, que ele normalmente não faz. faz, pô, no Liverpool ele faz. Ah, é. E na seleção. Mas tá bom, o Ederson e o Everton vou botar que já não jogou. Gabriel Magalhães. Eu acho que ele cumpriu a função dele. Acho que ele cumpriu a função dele. Nenhum time gerou muito perigo no ataque do Brasil, tirando a Noruega. E quando ele precisou marcar o Haaland, ele não fez. Mas nos outros jogos ele cumpriu a função Eu e acho não que quando, comprometeu. quando ele foi exigido de marcar o Haaland no mano a mano, ele foi bem. E a única falha dele foi quando ele perdeu na altura pro Haaland. Que daí, pô, não tem o que fazer, né? Todo respeito. Não tem o que fazer com o Haaland. Quando o Haaland Ele pula de braço aberto pra cima de cumpriu a você, função, cumpriu a função, cumpriu a função. cumpriu. Marquinhos. Marquinhos, pra mim, é a mesma coisa. Não jogou mal, mas também não jogou bem. Só que eu acho Cumpriu a que. função dele, É, defendeu. Mas o primeiro gol de Marrocos, coisa assustadora. O Marquinhos recompondo. Sem brincadeira. Uma empilhadeira do atacadão era mais rápida do que ele recompondo. Assustador. Mas por cumpriu aí. a função. O Bremer não jogou também. Eu acho que ele devia ter tido mais Jogou, chance. jogou, que isso? Jogou o segundo Jogou? tempo do. Jogou contra o Japão, jogou um pouco contra a Noruega, eu acho. Não. E jogou. Não? Contra a Noruega, eu acho que não. Mas, tipo assim, eu vou Ah, botar que então não deixa. jogou. Não deu nem É tempo porque dele jogar não. bem ou mal. Pô, se eu não lembro quando ele jogou. Léo Pereira também, Del zero Pereira não minutos em entrou. campo. Cara, o Ibanez Pô, meu jogou Deus. mal. Ele Que é não. isso? O Ele, não- jogo que ele jogou, ele estava ele não teve. medonho. Acho que ele não teve tempo de ser terrível. Você jogou mal demais contra o Marrocos. E tanto que ele foi substituído no segundo tempo, verdade. Tá, eu vou botar Jogou ele. mal, jogou mal. Vou botar ele de terrível aqui, qualquer coisa ele sobe depois. Danilo Danilo, jogou mal. pô, jogou mal. Eu ia falar que ele Ele. cumpriu a função porque ele Mas é porque a apareceu. função, a função dele era não comprometer. Ele Ele não comprometeu tanto, mas ele comprometeu um pouco. É comprometeu. porque, pô, o cara é zagueiro reserva no Flamengo, pra ser lateral titular na seleção, na Copa. Então, É um eu acho nível, que é um a nível gente. muito acima. Eu colocaria ele no cumpriu a função se eu tivesse fazendo essa lista durante a Copa. Porque durante a Copa a gente tava meio Mas anestesiado o. com a saída do Wesley, que quando o Danilo chegou fazendo o básico de um lateral, a gente achou que era muita coisa. Então, mas no jogo contra. No jogo contra a Noruega, pô, o Schalderupi engole ele. Engole. O E jogo meu. inteiro. Gente, e não é como se fosse um ponta. Pô, o É, Schalderupi. é o Chalderup. Que certamente poucos conhecem. Então, Pepe. Então é isso. Pepe. Mano, Casemiro. terrível. Terrível, terrível, terrível. Casemiro que fez o gol de empate Eu contra acho o que ele foi Japão. o. Não, eu acho que ele foi o pior da Copa. O pior da Pior da Copa. Copa? Do Brasil, sim. Pior que o Ibanez. Pior que mais. Então vou deixar o Ele Ibanez. jogou muito. Ele teve muito tempo pra mostrar o terror dele. Cara, o primeiro tempo dele contra o Japão. Não tem como. Os 90 minutos dele contra o. 90 não, porque ele saiu pro. Que ele foi trocado com o Fabinho. Mas, pô, o primeiro jogo dele, Pro a Marrocos. estreia. Nossa, Marrocos. Porra. o jogo contra o Marrocos, e o primeiro tempo contra o Japão dele. Cara, eu não tô brincando, eu não me recordo mesmo. Ele devia uma atuação tão ruim assim, de um jogador pela. Qualquer time, na verdade. E contra a Noruega ele atrapalhou Tipo, menos, né? tirando aquelas atuações que o cara, pô, faz um pênalti, é expulso e faz um gol contra. Que é É, raro, mas sim. acontece. Essa é uma das piores atuações possíveis. Tá. E eu vou falar aqui, o Fabinho cumpriu a função. E É, poderia. pô, que Poderia era não. substituir o Casemiro. Poderia não.
deveria ter jogado mais. Fabinho era pra ser titular aí em alguns momentos. Correto. Concordo com você. Fabinho era pra ser titular. Cara, Bruno Guimarães, eu vou começar. Na minha opinião, o pênalti não apaga a Copa dele. Eu vou colocar o Bruno Guimarães e jogou muito. Concorda? Não, cara. Eu acho que ele jogou bem. Jogou muito, mano. Ele tinha que ter feito pênalti. Ele foi o líder de assistência do Brasil, cara. Honestamente. Tá bom, mas quando a gente precisou do único gol dele, ele não fez, pô. Aí tu imagina. Não, vamos parar pra pensar. O líder de assistência na Copa agora é o Olise. Pô, o Olise tá dando assistência todo jogo pro Mbappé. Todo jogo o Mbappé fez 2 gols, o Olise dá 2 assistências. Chega na final, vamos supor que eles passem. Eles pegam a Argentina, o Olise não joga nada, 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 nada. Tu vai falar que ele foi, pô, absurdo. Não jogou nada, nada. Sumiu em campo, teve o pênalti, errou o pênalti, não acertou um passe de 2 metros. Cara, o Mbappé Igual perdeu. o O Mbappé Moura. perdeu a Copa de 2022 e foi considerado uma das maiores atuações individuais da história do futebol. Ficou 3 gols na final. Eu tô falando do Bruno Guimarães, que não é como se ele tivesse feito 3 gols na Noruega, perdeu o pênalti, o jogo foi 4-3. Pô, o jogo foi 2-1 com ele perdendo o pênalti decisivo, pô. Mas sei lá, Pra mim eu jogou acho, bem. eu Não, acho mas se tu que quer, não, se tu quer culpar. jogou muito, eu não tenho tão problema assim. Não, é Mas porque eu sou contra. a minha opinião é, eu não acho que julgar ele, tipo assim, culpar ele pelo pênalti seja certo. Porque eu acho que, tipo assim, se ele nem bate, mas alguém fala, ah, o Bruno Guimarães pode bater o pênalti. Eu falo, não, ele não vai bater porque ele vai errar. Tipo assim, eu acho que a culpa é mais do Ancelotti de botar ele pra bater o pênalti do que dele, porque, pô, ele não tinha escolha de não bater. Tinha, né? Que eu imagino que se ele vira e fala, ah, não É, só ele quero. pega a bola e larga, pô. Não, Não vou bater. se ele vira pro Ancelotti e fala, ah, não vou bater o pênalti, foda-se. O Ancelotti não vai fazer nada, vai deixar quem for Sim, bater. cara, mas ele poderia ter tido, na minha opinião, ele poderia ter tido a hombridade, porque ele nitidamente estava se tremendo. De chegar no Ancelotti e falar, pô, tô peidado e tal, o jogo tá casca grossa, põe outro pra bater. Embora eu seja o melhor batedor, eu não tô com um mental, pô. Isso porque ele era o Aí, quarto. Ele era o quarto da lista. Que era Neymar, pô, Igor Thiago, Rafinha e ele. meu Deus do céu, Aí hein? Põe o depois, Vini, pô. aí depois ainda tinha outro, não lembro quem era, mas depois tinha, acho que o Paquetá, não sei. E embaixo do. Não, Ele não Martinelli, tava nem... Martinelli. O Era, Martinelli tava em campo, pô, podia pôr o Martinelli. não, Martinelli bateu porque na a final da lista. Champions, eu acho. Não, bateu. Eu acho que bateu, não lembro. Mas a lista do Ancelotti era Neymar, Igor Thiago, Rafinha, Bruno Guimarães, Tá. Martinelli e Vini Júnior. Vini Júnior era o Ele Paquetá. sexto. É porque o Vini Júnior não costuma bater pênalti bem, não. Pois é. Mas beleza, beleza. Pode pôr, não jogou muito, velho. Não, mas o Bruno Guimarães vai descer. O Bruno Guimarães vai descer daqui a pouco. Danilo Santos. Ah, cara. Ele cumpriu a função, vai. Não, Ele cumpriu, não deu tempo de não, jogar bem não e não posso deu dizer tempo. que ele jogou mal. Não deu tempo de jogar bem, não deu tempo de jogar mal. Pois é. Cara, o Paquetá jogou bem. Paquetá jogou bem. Desculpa, Isso, eu acho que ele foi o isso jogador. é muito absurdo. Ele foi o jogador que dos 26 convocados, depois do Wesley, foi o que mais fez falta pro time do Brasil. Por quê? Sem Uma dúvida. coisa é quando você tem o Wesley lesionado no amistoso e você tem um jogo de fase de grupos pra jogar mal e ver onde você tem que melhorar. Foi isso que aconteceu. Pô, O Paquetá Brasil, tava dando do Haiti. Ele tava dando umas pifadas na bola. Que, pô, lembrou o Ozil no auge. não, mas então, o que eu tô falando é, quando o Wesley lesiona no último amistoso antes da Copa, o Ancelotti tem um primeiro jogo de fase de grupos, que é pra ele ver se o time Tá. vai rodar sem ele. Com o Paquetá, ele não teve a oportunidade de testar um time diferente. Não. Ele teve Pô. que testar o mesmo time, mas com outra pessoa fazendo a função dele. Mas o Ancelotti errou absurdamente em fazer o 4-2-4 maluco sem meio campo. Isso daí é doentio 100%. Isso daí eu nunca... Ele poderia ter colocado outro meio campo. A falta do Paquetá é pior tecnicamente do que taticamente. Porque o Ancelotti poderia ter colocado um ali no meio campo e equilibrar. O Danilo, obviamente. Eu achei O que Danilo Santos, eu né, que achei que o entrar. Danilo ia Não é entrar. nem perto do nível do... Mas ele não é nem perto do nível do Paquetá. E aí, tecnicamente é perder, mas taticamente não. O Ancelotti perdeu os dois, pô. Eu acho que Não, até Ancelotti, né? eu acho que até o Neymar era aceitável ser titular nesse jogo. Sim. Porque se a gente tivesse Neymar, a gente quer ficar com a bola. E o Neymar com a bola não precisa correr pra marcar, pô. Então, e também questão do pênalti, a gente não comenta. Correr o Neymar não sabe mais, infelizmente. O Ederson, Meu Deus do céu. No que ele jogou, ele foi um terror. Meu Deus. você... Cara, tem um gol que ele perde contra o Haiti, moleque. Sim, eu lembro. Que era o Ele- gol do 4x0. Que ele ele- chuta a bola nele mesmo e vai pra fora. Sim. Eu nem sabia que isso era possível, velho. Moleque, ele desafiou a física. Eu não sabia que ele conseguia. Tipo assim, você está reto pro bagulho.
em velocidade. Não sabia que eu conseguia chutar nele mesmo pra ir pra fora. É isso. Bizarro, terrível, 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 terrível. Foi pro Manchester United. Se foi não, porque deu ruim nos exames. Ah, Recusaram ele. é mesmo. Ou seja, ele ainda foi pra Copa machucado. Douglas Santos jogou bem. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Não tem nem muito o que comentar. Sólido. Ele jogou bem. Sólido. Ele poderia estar aqui em cumprir a função, mas ele... Mano, eu vi um maluco falando sobre o Douglas Santos, que é o seguinte, você não tem o que elogiar e você não tem o que criticar o Douglas Santos. E tá certo, porque ele é um lateral. Lateral não é um jogador que aparece no jogo. Ele não fez nada que você possa elogiar e nada que você possa criticar, pô. Você vê que um lateral foi bem quando você não lembra que ele jogou. Por exemplo, uma coisa é um lateral ir mal e você fala, pô, esse cara é muito ruim. Outra coisa é o Douglas Santos, que ele entra, ele faz o jogo dele, ele sai do jogo e você não percebe que ele tava lá. Se você não percebeu que o lateral tá jogando, é porque ele não falhou. Pois é. Mas aí Engraçado também... que eu percebo o Emerson Real em campo todo jogo, Ben. É um bagulho até... Todo jogo eu já reconheço. Caraca, o Emerson Royal. Então, mas aí também tem as atuações que são fora da curva. Por exemplo, Varela na final da Libertadores, que ele foi o melhor em campo. Aí é outra parada. Mas pra um lateral, o que o Douglas Santos fez é jogar bem. E o Alexandro... Marcelo, na época, no auge do Real Madrid. E o Alexandro não... O Alexandre não jogou. Ele entrou pouco tempo e não fez nada. E agora eu vou deixar por último. Tá bom. Vini Júnior. Vini Júnior. Pra mim, jogou muito. Jogou muito. E eu posso descer o BG. Não, acho que dá pra deixar os dois. Mas é porque o negócio que eu tenho do Vini é porque, mano, ele na fase de grupos, absurdo. Contra o Japão ele jogou bem, mas ele já tava pior. E contra o Japão, contra a Noruega, ele tá fazendo um negócio que me irrita profundamente. Que é quando ele pega a bola e o tipo assim, o Brasil, ele pode tocar a bola, ele pode fazer alguma jogada e ele sai correndo com a bola até a linha de fundo. Tipo, sozinho. Sai correndo com a bola até a linha de fundo. E sai com ela. Isso daí eu acho absurdo. Ele fez umas 2 vezes contra a Noruega, contra o Japão. Mas, pô, jogou muito. 4 gols. Não tem o que fazer. Jogou muito. Martinelli cumpriu a função dele, que era fazer um golzinho contra o Japão, tá bom. Não, a função dele era só jogar. Porque eu não sei se nem o próprio Ancelotti esperava o Martinelli, né? Que o Martinelli fosse jogar o que ele jogou. Tanto que eu acho que, na verdade, o Martinelli, ele cumpriu a função dele, fazendo mais do que deveria, mas ele não chegou a jogar bem. Ele jogou além da função dele, mas ele não jogou bem. E aqui, Rafinha... Terrível, meu Deus do céu. Cara, que fundo Rafinha nessa Copa. Dava raiva de assistir o Rafinha, né, velho? Tipo assim, primeira... Moleque, o jogo dele contra o Haiti, eu já te falei o roteiro, mas eu preciso deixar claro. É um dos bagulhos mais absurdos. Haiti, ele faz um gol anulado, fica impedido umas 3 vezes, perde um gol cara a cara, perde a bola sozinho, toma uma chegada do jogador do Haiti, o jogador do Haiti grita no ouvido dele, ele chora e pede pra sair, pô. Contra o Haiti. Moleque, o jogador do Haiti gritou no ouvido dele, ele chorou, fingiu lesão e pediu pra sair. Opa, pô. Mas aí teve o bagulho, né, que o pai dele tava roubando ele. Nem vi como desenrolou essa história. É isso. O Luiz Henrique não jogou, né? O Luiz Henrique não jogou. O Ryan cumpriu a função dele, cara. Eu não esperava que ele... Eu colocaria ele no jogou mal se ele... Por exemplo, se fosse com as expectativas do Vini Júnior. Tipo assim, o Ryan entra com as expectativas de um craque. E ele joga o que ele jogou, eu boto ele em jogou mal. Mas eu particularmente... Eu honestamente achei que o Ryan nem ia entrar em campo na Copa. Não, então, eu achei que ele ia lá pra pegar experiência. Mas ele entrou e não comprometeu. Cumpriu a função. Honestamente, quando eu vi que ele ia entrar, eu não esperei que ele fosse resolver o jogo. Não esperei nada dele. Eu esperei que ele achei que ele ia jogar bem mal. Não, mas ele... Eu não achei que ele ia jogar mal. Mas ele surpreendeu. Eu não achei que ele ia jogar mal, mas eu achei que ele ia... Que ele não ia, tipo assim, jogar. Eu achei que ele ia ficar com a bola ali, dar uns passos pra trás, que não ia tentar nada. Mas foi o que ele fez. Não, mas ele pelo menos marcava bem. O Haiti. Contra a Escócia ele jogou bem. Contra a Escócia ele jogou muito. Ele marcava bem. Por exemplo, você volta pro segundo tempo com o Endrick na ponta direita, o gol de cabeça do Haaland é praticamente porque o lado do Ryan não tava marcando. Porque o Endrick tava lá e o Endrick não marca bem. É que o Endrick não marca bem, o Endrick não marca. E falando no homem, né? Endrick pra mim jogou mal. Ele não... Tirando o erro, aquele erro dele, ele não fez muito pra ser... O que ele jogou mal. Mas não chegou a ser terrível. Não chegou a ser terrível. Ele fez o golzinho lá contra o Egito, depois ele fez o golzinho contra o... Como é que é o nome? Aquele time meco que o Brasil também jogou no amistoso. Sofreu um pênalti contra a Croácia, fez um gol no Egito. É isso. Aí todo mundo achou que ele era uma estrela. Não é. O Endrick ainda precisa evoluir muito. Mas eu boto fé nele, Não vou mentir, não. Pô, eu também. Gosto do moleque. E Thiago... Outro que eu gosto, Igor Thiago. E eu acho que... Terrível. Eu boto no terrível, tem que falar. Vou falar aqui pra caralho agora.
o roteiro da Copa do Mundo foi muito cruel com o Igor Thiago. Tipo assim, se você pegar a trajetória dele até a Copa. Porque ele é convocado do nada. Pra quem não acompanha o futebol, ele é convocado do nada. Pra quem acompanha o futebol inglês, pelo menos, tipo assim, sabia a fase que ele tava vivendo e sabia que ele merecia. Mas agora você pensa, um torcedor médio, que vê ele chegando do nada, jogando bem contra a Croácia, e você pensa, pô, esse cara vai jogar na Copa, vai deitar. Aí ele joga contra o amistoso contra o Panamá, joga bem de novo, ele joga o amistoso contra o Egito, perde gols, mas tipo assim, ele demonstra que tem uma disposição pra marcação, que ele tem um posicionamento bom. E aí você chega na Copa do Mundo e ele joga muito mal, ele joga terrivelmente mal. E depois ele não recebe mais nenhuma chance. O Casemiro joga mal no primeiro jogo e ele continua tendo chance. O Rafinha joga mal no primeiro jogo, continua tendo chance. O Paquetá falha e quase entrega um gol e ele continua tendo chance. Até quando os jogadores jogam mal, eles continuaram tendo chance pra se provar. O Igor Thiago não teve essa chance. O Igor Thiago ele teve a chance dele no primeiro jogo e depois disso ele foi esquecido. Ele era o primeiro da fila e por causa de um jogo ruim, ele foi pro último da fila e ficou apodrecendo lá. Mas é porque quando ele saiu, entrou o Cunha jogou muito. Contra o Haiti, pô, fez 2 gols e fez 1 ou 2 agora, fez 2. E contra a Escócia fez gol e tal. Mas o Igor Thiago, moleque, aquele jogo contra o Marrocos, Foi muito ruim. foi assustador, mano. Foi assustador, mano. Ele mal pegou na bola, quando pegou fez bobagem, quando era pra ele pegar pra fazer aquela cabeçada, ele fez aquele terror. Cunha, pra mim, Jogou bem ou jogou cumpriu a muito? função, jogou bem. Você não acha que o Cunha jogou Jogou bem, muito? jogou bem. Não, muito não. Sim, mas eu acho que também o que pega pro Cunha ter essa impressão de que ele jogou muito foi a expectativa. Ninguém esperava que o Cunha fosse jogar o que ele jogou. E ele fez 3 gols na Copa. Então, Foi bom até. Jogou bem. O Neymar, pra mim, jogou mal. Neymar, eu não acho que ele teve tempo de jogar mal, não teve tempo de jogar bem, e eu não vou falar que ele Mas acho que ele não cumpriu a suposta função. Eu acho que ele não cumpriu a função dele se você parar pra pensar que a função dele é de um coadjuvante. Se você pensar que o Neymar é um cara que ele vai entrar no segundo tempo pra cadenciar o meio de campo, e ele não vai ser o cara que vai aparecer, não vai ser o cara que vai decidir, vai ser só mais um que vai entrar no meio de campo pra aumentar a quantidade de jogador no meio de campo, pra diminuir a intensidade, querendo ou não, pra diminuir a intensidade e pra aumentar a qualidade técnica do time, aí eu vou falar que ele jogou mal. Mas se você pegar o que foi o roteiro da final, foi que acabou que ele sem querer, não sei se foi a intenção dele, mas acabou que ele acelerou o jogo, e muitas vezes ele acelerou o jogo, não correndo, mas dando passe rápido pra frente. Ele acionou o Vini muitas vezes, ele tentou achar o Endrick muitas vezes, acelerando o jogo. E eu acho que não era isso que a gente esperava dele. Eu acho que é muito feio a forma como ele terminou. Eu Tipo também assim, acho muito feio, mas se ele eu toca acho... aquele gol pra cima da Noruega e sai correndo, tipo assim, no desespero, pô, vambora, é agora. Mas ele sai lá pra brigar com o Então, eu acho... goleirão. Com todo respeito ao goleirão Nilland. Todo respeito ao goleirão Nilland. Esse cara aqui no Rio de Janeiro não tira uma unidade de foto. Uma unidade de foto. Em qualquer lugar que ele for. Não tira. Não tira uma unidade de foto. No E Brasil, o não. Neymar foi e peidou pra esse cara. Não, e posso falar? Eu não vou falar que tá certo, tá errado. Pô, é foda. Mas eu acho que na mente do Neymar, o jogo já tinha acabado. Por exemplo, Mas aí então ele joga toalha, pô. Tá de sacanagem? Se Eu você- posso jogar toalha, eu sou torcedor. se você parar Eu, pra... nem- eu, Porque pô, tem uma analogia que eu vi em algum lugar. Eu vi essa analogia e, pô, acabou com a minha mente. Que é tipo assim, você vê que tem fogo num prédio, mas só tem um bombeiro tentando apagar o fogo. Aí, por falta de ajuda, o prédio inteiro pega fogo e a única pessoa que você culpa é o bombeiro que tava tentando resolver. Daí, tipo, daí do lado disso aí tinha a foto do Neymar no jogo da Noruega. Não, mano, E, tipo mas assim, também não é é assim, uma mano. forçação. Por exemplo, se ele bota isso na Croácia 2022, eu vejo, Beleza, concordo, compro 100%. reposto, choro e acabou. Mas, pô, nesse jogo, se ele pega a bola e volta pro meio, o juiz deu o quê? Mais uns 2 minutos? Foi do gol, foi 2 minutos. Teve um lance que eu achei vergonhoso, que o Brasil teve a posse ali perto da ponta esquerda. Depois do Neymar ter feito um gol, a narração tava tentando empurrar o Brasil pra frente, porque viu que o juiz ia dar mais uns 2 minutinhos. Cara, o Casemiro pega a bola, ele tem o Vini pra passar, ele tem o Neymar livre, ele tem o Endrick, ele tem campo pra jogar, ele tem tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele espera o time todo pra frente e ele cruza na mão do Nilland. Tipo assim, ele dá um cruzamento completamente tipo assim, joga a bola pra frente e seja o que Deus quiser. Chuveirinho, pô. E, Chuveirou. por exemplo, se é o Paquetá, se é o Danilo Santos fazendo isso, se é o Bruno Guimarães fazendo isso, é uma coisa. Porque eles vão estar no calor do momento, eles vão dar chutão pra frente pra ver se sai alguma coisa. Mas era o Casemiro. O Casemiro era o cara que pegar a bola, botar a bola no chão e falar, ó, Isso não é a função Calma. do Casemiro, cara. pô, o Casemiro ele foi convocado pra isso.
Pepe, o Casemiro ele foi convocado pra isso. Com essa idade, ele foi convocado para tecnicamente se impor. Pra ele botar a bola no pé e falar, ó, calma. Olhar pro time, olhar pro Endrick, pro Vini e falar, ó, calma, a gente tá aqui. Ele e o Neymar. E aí aconteceu o que aconteceu. E eu vou botar o Neymar aqui e jogou mal. No final, eu acho que é isso. Tá tudo certo, eu acho. Eu acho que a única... Minha única, talvez, alteração seria o Ibanez em terrível, porque, meu irmão... E que foi aquele primeiro tempo, moleque? Pode ser. Contra Marrocos. Pode ser. Minha única alteração é que eu botaria o Matheus Cunha e jogou muito, mas aí eu vou me arrepender disso. Né? Bom, Mas no final, tá certo, é isso. fica Por por mim. isso, né? E torcer pra 2030. Torcer pra Ai, 2030, Jesus amado. pelo menos o Ancelotti, a gente chegar na Copa do Mundo sabendo quem são os titulares, né? Que nessa Copa não aconteceu. Caraca. Enfim, Vamos ver esse ciclo. que seja um bom ciclo, né?